Olá pessoal, hoje eu trago para vocês 4 sabores de bolo no pote, nos sabores de maracujá, maracujá com chocolate, mousse de doce de leite com abacaxi e também de prestígio. São 4 sabores que eu tenho certeza que vocês vão vender muito e é ideal para vocês que realmente querem vender, ganhar uma renda extra, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. Então vamos começar fazendo o primeiro recheio, que vai ser o de coco. Aqui na panela eu coloquei uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Em seguida vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. 50 gramas de coco ralado, eu estou usando coco ralado em flocos, aquele sem açúcar, tá? E por último, uma colher de sopa de manteiga, mas pode ser margarina também. E agora vamos levar tudo ao fogo. Nesse momento, coloque sempre o fogo do médio para o baixo para não queimar o seu recheio. E aí você vai mexendo, pessoal, até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. Lembrando que é muito importante que você não deixe muito consistente, porque é bolo no pote. Então, geralmente, recheio de bolo no pote é mais mole, tá bom? Então, o mais consistente é mais para bolo de aniversário, para não ter o risco de vazar. Então, aí nesse momento, pra mim, já é o ponto certo, quando começou a ferver assim, porque quando esfriar ele vai pegar mais consistência, tá bom? Então, aqui eu já vou desligar o fogo e vou passar esse recheio para um recipiente. Em seguida, vou cobrir com plástico limpo em contato com o meu recheio, para não criar uma nata aí por cima, e vou deixar esfriar completamente em temperatura ambiente. Enquanto isso, vamos fazer os outros recheios e agora eu vou fazer o de chocolate, que vai servir para 2 recheios, tanto o prestígio como também o de chocolate com maracujá. Então, aqui eu vou dobrar a receita, estou colocando 2 caixas de leite condensado na panela, 6 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou usando o chocolate 50% cacau, mas vocês podem usar um da sua preferência, tá? Primeiro vamos mexer muito bem até que esse chocolate em pó ele venha dissolver completamente no leite condensado. Depois que dissolver assim completamente, aí você pode colocar os outros ingredientes. Então vamos continuar acrescentando aqui 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas. E por último, uma colher de sopa também de manteiga, mas pode ser margarina, tá? Em seguida, vamos fazer o mesmo processo, levando ao fogo. Coloque também sempre o fogo do médio para o baixo para não queimar, tá? E você vai mexer aí sem parar até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. Lembrando, pessoal, que se você quiser fazer esses recheios para bolo de aniversário, é importante que você continue mexendo um pouco mais aí do ponto que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Porque esse ponto é para bolo no pote, então por isso o recheio fica um pouco mais mole, tá? Então, fui mexendo aí sem parar e observe que tá fervendo bastante. Aqui eu já vou desligar o fogo, porque se eu continuar mexendo, vai ficar muito consistente na hora de esfriar, tá? Então, depois que ele começa a ferver assim muito bem, eu já vou desligar o fogo aqui também. Vou dividir esse recheio em 2 recipientes, porque como eu falei pra vocês, eu dobrei aí, né, a quantidade dos ingredientes, porque eu vou usar esse recheio em 2 sabores, que vai ser o de prestígio e o de maracujá com chocolate. Depois que eu dividir, eu vou colocar também o plástico aí por cima, em contato com o recheio, e vou deixar também esfriar em temperatura ambiente. Então, agora vamos para o próximo passo, que é cozinhar o abacaxi. Aqui numa panela, pessoal, eu vou colocar um abacaxi médio que eu cortei. Eu descasquei muito bem o abacaxi e cortei desse tamanho. Vou colocar aqui também meia xícara de açúcar e vou mexer muito bem. Em seguida, eu vou ligar o fogo e vou ficar ao lado observando, tá? Eu não costumo colocar água, pessoal, porque o abacaxi, ele já solta água, vocês vão ver aí. Então, eu só deixo assim, fico sempre do lado observando, tá? Porque quando essa água secar, aí sim é o ponto certo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, o abacaxi foi cozinhando e o ponto certo é exatamente esse aqui, pessoal, é quando praticamente já secou toda a calda, toda a água do abacaxi. Aí, nesse momento, eu já desligo o fogo, porque já dá pra observar que cozinhou bem, né? E deixo sempre numa peneira só pra terminar de escorrer esse restante de calda, tá? Vamos então agora fazer o nosso recheio de mousse de doce de leite, que é muito fácil. Coloquei aqui na batedeira 200 ml de chantilly bem gelado e vou bater no ponto bem firme, para ficar bem firme mesmo.
E aí, quando chegar nesse ponto bem firme, pessoal, eu vou desligar aqui a batedeira e vou acrescentar o doce de leite. Mas para você ter certeza, pegue sempre uma espátula e levante um pouco do chantilly e vire a espátula, uma colher pode ser também. Se o chantilly não cair assim de jeito nenhum, esse é o ponto certo do chantilly, tá bom? Então é importante que você bata o chantilly nesse ponto bem firme. Agora sim, vamos acrescentar aqui uma lata de doce de leite. O doce de leite você pode cozinhar o leite condensado na panela de pressão, como eu fiz, ou você pode comprar o doce de leite pronto, tá? Pode ser de 395 a 400 gramas de doce de leite para essa receita que eu estou passando para vocês. Depois que você colocar o doce de leite aí no chantilly, você liga novamente a batedeira e bate porque fica mais fácil. Mas se quiser mexer com uma espátula, dá certo também, tá? E se você bater na batedeira como eu estou fazendo, vá sempre desligando assim a batedeira e mexa dos lados só para misturar o restante do chantilly que ficou aí na lateral. E eu vou continuar batendo aí, tá bom? O tempo de bater depende muito, pessoal. Vocês vão ver aí como eu gosto de deixar o ponto dessa mousse, tá? Que fica um ponto mais molinho, mas claro que quando vai pra geladeira fica mais consistente. E agora sim, eu desliguei aqui a batedeira, pessoal, e esse aqui é o ponto da mousse. Lembrando que ela ainda não foi pra geladeira. Quando vai pra geladeira, ela fica um pouco mais consistente, tá? Então, agora eu coloquei em 2 recipientes. Nesse recipiente menor, eu coloquei uma quantidade pouca, que vai servir para fazer a cobertura aí do bolo no pote. E o outro eu vou colocar o abacaxi, que é a quantidade maior, tá? Então, com o abacaxi já completamente frio, é importante que você só misture o abacaxi no recheio quando ele estiver completamente frio, tá bom? Então, eu coloquei aí e separei aqui um pouco para na hora de decorar, para finalizar aí os potes, tá? Então, agora eu só vou misturar aqui muito bem a mousse de doce de leite com o abacaxi. Lembrando que a cor, pessoal, aí na imagem tá bem claro por causa da claridade mesmo do local, tá? Mas ela fica um pouco mesmo com a cor assim, bem discreta do doce de leite. Mas na imagem aí tá bem claro. Então, depois que você mexer muito bem, você pode levar pra geladeira até o momento que você for rechear os seus bolos no pote. Nunca deixe fora da geladeira, tá bom? Vamos então agora fazer a nossa mousse de maracujá. Aqui no recipiente eu coloquei uma caixa de leite condensado também, de 395 gramas. Vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou colocar aqui 120 ml, meia xícara de suco concentrado de maracujá. Pode ser o natural também, esse que eu usei aqueles de garrafinha que vende no mercado, tá bom? Que é concentrado. Vou mexer aí muito bem os 3 ingredientes. E aí, depois que você misturar muito bem, pessoal, você vai pegar 200 ml de chantilly batido, igual eu fiz aí no recheio de doce de leite, tá? Você vai bater até chegar no ponto bem firme e vai misturar aí nesse sabor de maracujá. E aí, depois que você misturar muito bem, você também leva pra geladeira até o momento que você for rechear. Nunca deixe fora da geladeira, tá bom? Deixe sempre na geladeira. E agora vamos para o próximo passo. Eu vou mostrar aqui pra vocês a massa do bolo que eu vou usar. Essa massa, pessoal, tanto essa como a massa branca, foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, que é a massa feita no liquidificador, sem burocracia, bem prático e rápido de fazer, que qualquer pessoa consegue, tá? Por ser muito simples de fazer. Eu vou esfarelar toda a massa, porém eu sei que nem todo mundo gosta. Então, vocês podem estar cortando aí no formato do seu pote, o pote que vocês vão usar, se você não quiser usar massa esfarelada, tá bom? Então, eu vou esfarelar aqui toda a massa de chocolate. E ficou exatamente assim, dessa forma. Agora eu vou reservar aqui e vou mostrar também pra vocês a massa branca. Pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? É um vídeo bem rápido e que é muito prático e vocês vão ver como faz essa massa. Essa é a massa branca, também fica super fofinha. E antes de esfarelar, pessoal, eu gosto de tirar sempre essa casquinha aí. É totalmente opcional, tá bom? Não é uma regra. Mas eu sempre gosto de tirar porque eu gosto que a massa ela fique sempre na mesma cor.
então eu tiro, mas é claro que isso depende de cada pessoa, tá bom? Não é uma regra. Então, eu sempre vou tirando bem fino, sem tirar o excesso da massa. E em seguida, eu vou esfarelar também. Essa massa, ela é muito boa de esfarelar, pessoal. Além dela ficar super fofinha, vocês não têm dificuldade de esfarelar ela, tá bom? Então, aí eu fui repetindo o processo com toda a massa e assim ficou o resultado. Agora sim, pessoal, vamos começar a montar os nossos bolos no pote, tá? Antes, eu quero mostrar aqui pra vocês somente a embalagem que eu estou usando. Essa embalagem é de 200 ml, é uma embalagem redonda. Tem também de 250 ml, vocês conseguem achar aí em lojas de artigos para festas ou até mesmo lojas de embalagens. Existem vários tipos de pote, tá? Não precisa ser necessariamente esse, tem quadrado, redondo, tá bom? Vamos então começar agora montando o primeiro sabor, que vai ser de prestígio. Eu estou usando um saco de confeitar, mas você pode fazer esse processo com uma colher mesmo. Aqui no fundo eu coloquei o sabor de chocolate, que eu mostrei pra vocês lá, que eu dividi. Agora eu venho com 3 colheres de sopa aí do bolo, né, o farelo do bolo. E vou sempre apertando muito bem com a colher, pessoal. Sempre aperte muito bem, tá? Não pule essa etapa, não só coloque aí o farelo. É importante que você vá prensando assim muito bem antes de molhar. Agora eu vou molhar aqui com uma calda, que é leite com leite condensado. A quantidade que eu usei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? A quantidade que eu usei para todos os bolos. Coloquei também um sabor de prestígio de coco, né, dentro do saco de confeitar. E vou colocar aqui também no meio do bolo, vou sempre espalhando assim com a colher. Agora eu venho com a massa e dessa vez eu coloco somente 2 colheres. Repito o mesmo processo, prensando muito bem. Em seguida, vou molhar aqui com uma calda e finalizar com o sabor de chocolate, o recheio. E agora eu vou colocar aqui coco ralado por cima, vocês viram que é muito fácil de fazer, né, pessoal? E assim ficou o resultado no sabor de prestígio, fica delicioso. Eu repeti esse processo aí com todos e o rendimento do de prestígio foram 9 unidades, tá? Em seguida é só você tampar aí com a tampa, né, do pote e levar pra geladeira, tá bom? Vou montar agora no sabor de mousse de doce de leite com abacaxi. Então, com a colher mesmo, eu vou colocar um pouco do recheio no fundo do pote. Venho aqui também com 3 colheres de sopa da massa. A quantidade que eu estou colocando, pessoal, isso vai depender do tamanho do pote que você vai usar, tá? Vá sempre prensando, como eu falei pra vocês, apertando assim, né, com a colher. Você vai molhar com uma calda, estou usando a mesma calda para todos os sabores, por isso que eu gosto dessa calda, pessoal, porque combina, é uma calda neutra, então combina com todos os sabores, tá? Venho agora e coloco um pouco do recheio aí no meio, eu sempre coloco mais ou menos 2 colheres de sopa. Espalho muito bem, lembrando que esse recheio aí já está com abacaxi. Venho agora com 2 colheres de sopa da massa e faço o mesmo processo. Agora eu vou finalizar com o recheio, aquele lá que eu falei pra vocês que eu dividi, colocando um pouco, né, em outro recipiente sem o abacaxi, porque fica mais fácil aí pra você espalhar nessa parte de cima, tá bom? E aí, na parte de cima, vocês podem finalizar da forma que você preferir, tá bom, pessoal? Aqui eu só vou colocar um pouco de abacaxi no meio mesmo, abacaxi cozido. E assim ficou o resultado no sabor de mousse de doce de leite com abacaxi. Repeti o processo também com todos até o recheio acabar. E o rendimento, pessoal, foram 10 unidades, tá? No sabor de mousse de doce de leite com abacaxi foram 10 unidades. Em seguida eu coloquei a tampa e levei para a geladeira. Vou fazer agora no sabor de chocolate com maracujá. Então eu peguei também o chocolate, coloquei no saco de confeitar, mas vocês viram que dá para fazer com a colher também, né? Vou colocar aqui também 3 colheres de sopa da massa, repetindo sempre o mesmo processo, apertando assim com a colher. Vou molhar e em seguida eu venho com a mousse de maracujá aí no meio. Espalho muito bem, venho com a massa.
Molhei com a calda e vou finalizar aí com uma cobertura de chocolate, ou brigadeiro de chocolate. E agora eu vou finalizar aqui com granulado, mas lembrando que você pode finalizar com confete da sua preferência, inclusive pode finalizar com raspa de chocolate, que vai ficar muito bom também, tá? E esse é o resultado, pessoal, no sabor de maracujá com chocolate, fica delicioso. O rendimento dele foram 7 unidades, tá? Porém, sobrou mousse aí de maracujá. Então, como sobrou a massa branca também, eu fiz aqui algumas de todo de maracujá, tá? Então, por isso que o rendimento foi pouco, porque eu reaproveitei aí esse recheio, fazendo no sabor todo de maracujá. Então, coloquei o recheio de maracujá lá no fundo do pote, como vocês viram. Coloquei a massa do bolo, agora eu molhei com uma calda, venho com o recheio novamente, que é a mousse de maracujá. Venho novamente também com a massa. Em seguida eu vou molhar e vou finalizar com a mousse de maracujá. Esse, pessoal, dá pra você finalizar em cima com uma geleia de maracujá, que fica maravilhoso, tá? Porém, aqui eu vou colocar raspas de chocolate branco, é totalmente opcional. Mas como eu não tinha aqui a polpa do maracujá para fazer a geleia, então eu acabei finalizando aí com raspas de chocolate branco, que super combina também. E por isso que o rendimento foram 4 unidades, porque eu reaproveitei aí o recheio de maracujá que sobrou e também tinha sobrado aí a massa branca, né? Então não tem como você perder, você pode fazer combinações de recheios, tá bom? Então vocês viram aí que eu reaproveitei e deu para mais 4 bolos no pote. E o resultado de todos, pessoal, é esse aqui. O rendimento foram 30 unidades, 30 potes. É um rendimento muito bom, né? Dá pra vocês lucrarem muito aí. Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês dicas de valores pra vocês que vão vender, mas vou deixar de acordo com a minha região, isso é muito importante, tá? É importante que vocês pesquisem na sua região. E lembrando que a validade desses bolos no pote são de até 5 dias na geladeira. É importante que, se você for vender na rua, saia sempre com uma bolsa térmica ou com uma caixa de isopor para manter os seus bolos bem gelados. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos para que possa ajudar outras pessoas também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!